Olá, pessoal, e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais e, vamos combinar, complexos da fé cristã, a identidade do Filho dentro da Trindade. Sem dúvida. É uma pergunta que realmente define o cristianismo, né? Totalmente. Recebemos um material de estudo bem denso que tenta responder exatamente a isso. O que significa dizer que Jesus é Deus? E a resposta para isso é o que o diferencia de quase todas as outras grandes religiões monoteístas. É o pilar. Exato. E a nossa missão aqui é vasculhar esse material e, extrair as ideias-chave. Tentar entender o que está por trás de títulos como Filho de Deus, primogênito, unigênito. E por que essa crença é tão fundamental, né? Isso. Uma coisa que saltou aos olhos logo de cara e que eu nunca tinha parado para pensar é um detalhe de linguagem que parece pequeno, mas é gigante. Qual deles? Os textos insistem em usar a expressão "o Filho é Deus" e evitam dizer "Deus Filho". Ah, sim. Parece a mesma coisa, não é? Mas não é, nem de longe. A princípio, para mim, parecia. Mas aí a gente descobre que essa escolha de palavras é quase uma proteção teológica, sabe? Para não dar a ideia de três deuses separados. O que os teólogos chamam de triteísmo. Isso. É uma precisão quase cirúrgica. E isso já mostra que o terreno aqui é bem detalhado. É uma distinção sutil, mas que carrega séculos de debate. E falando em debates, é bom esclarecer um ponto que as fontes deixam bem claro logo no início. Qual? Essa doutrina da divindade de Jesus não foi uma invenção de última hora, algo decidido por um comitê no famoso Concílio de Nicéia, lá em 325. Muita gente pensa isso. Ah, a famosa ideia de que a divindade de Cristo foi votada séculos depois do fato. Exatamente. Mas o que o material mostra é que o concílio, na verdade, fez o oposto. Ele formalizou e defendeu uma crença que já era sólida desde o comecinho, desde a igreja primitiva. Então foi uma reação a algo. Foi uma reação a novas interpretações que estavam surgindo, como a de um presbítero chamado Ário, que basicamente dizia que Jesus era uma criatura divina, a mais perfeita, mas não o próprio Deus. Entendi. E os textos que a gente tem aqui citam o apóstolo João, que escreveu mais de 200 anos antes de Nicéia. Ou seja, o concílio não criou a doutrina, ele a protegeu. Certo. Então vamos desvendar isso começando pela base de tudo. A passagem que aparece o tempo todo no material é a abertura do Evangelho de João. Clássica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E para não deixar nenhuma dúvida, uns versículos depois ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Diz que a gente analisou, compilam várias outras referências. Colossenses, por exemplo, diz que ele é antes de todas as coisas. E tem Miqueias, um profeta do Antigo Testamento, que fala que as origens do Messias são desde os dias da eternidade. E eternidade é um atributo que pertence somente a Deus. A conexão que os autores fazem é bem direta. E é aí que a coisa fica fascinante e ao mesmo tempo complicada. Porque os textos bíblicos usam a palavra gerado para descrever o Filho. Certo. E foi justamente essa palavra que Ário, aquele presbítero que eu mencionei, usou para defender a ideia dele. Ah, entendi o gancho. Ele lia a passagem de Provérbios 8, que fala da sabedoria sendo gerada, e dizia: viram? Se ele foi gerado, ele teve um começo. Ele é a primeira e mais perfeita criatura, mas ainda assim, uma criatura. É um argumento que à primeira vista parece lógico e que ainda hoje causa muita confusão, né? Se algo é gerado, não significa que foi criado. Como o material de estudo resolve esse nó? Ele desfaz o nó mostrando que a gente está usando a palavra gerado com um sentido muito moderno, muito humano. No contexto teológico da época, gerado não significava criado a partir do nada. Certo. Pensa, na luz que vem do Sol. A luz não é o Sol, mas ela é feita da mesma substância que o Sol. Ela não foi criada em um momento específico, ela emana dele. Entendi a analogia. A relação entre pai e filho é entendida mais ou menos dessa forma. É por isso que o Concílio de Nicéia chegou naquela frase super precisa: gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Consubstancial, outra palavra que assusta um pouco. Que significa apenas da mesma substância, da mesma essência. O Filho compartilha a mesmíssima natureza divina do Pai.
Ele não é uma criação, mas parte de uma relação eterna. Então, gerado descreve a relação, não um evento no tempo. Perfeito. Descreve a relação, não um ponto de partida no calendário. Entendi. Mas isso me leva a outra dúvida. Se os anjos e até nós, humanos, somos chamados de filhos de Deus em algumas passagens, o que torna Jesus tão especial? Boa pergunta. O material que a gente tem aqui faz uma distinção que é, para mim, fundamental sobre isso. E qual é? É que na Bíblia, a palavra criatura é bem ampla. Anjos, animais, humanos, tudo que foi feito por Deus. Já a expressão filhos de Deus, no plural, descreve um relacionamento. Uhum. É usada para anjos fiéis ou para pessoas que vivem em comunhão com Deus. É uma filiação por relacionamento, por obediência. Certo. Uma filiação, digamos, funcional. Exatamente. E é isso que faz a expressão o Filho de Deus, no singular e com o artigo definido o Filho, ser tão impactante. Ele não é um dos filhos, ele é o Filho. A categoria é outra. A categoria é outra. A filiação dele é por natureza, por essência. A nossa, como crentes, é por adoção. A gente é acolhido na família. Ele já é da família, por assim dizer. Tem uma passagem que as fontes destacam que ilustra isso perfeitamente. É depois da ressurreição. Jesus fala com Maria Madalena e diz: "Vou para meu Pai e vosso Pai." Sim, essa é incrível. Ele podia ter dito nosso Pai, juntando todo mundo, mas ele separa, meu Pai de um jeito, vosso Pai de outro. É uma sutileza que confirma essa diferença de natureza. Você tocou no ponto central. É uma precisão teológica dita pelo próprio Cristo. A relação dele com o Pai é única, é de natureza. A nossa é um presente, é pela graça, por adoção através dele. Ok, é aqui que a investigação fica realmente interessante. Vamos mergulhar nos títulos que são dados a ele, que funcionam como pistas sobre a identidade dele. Certo. O material dá um destaque enorme a dois deles. O primeiro é primogênito. Quando a gente lê em Colossenses que ele é o primogênito de toda a criação, a primeira coisa que vem à cabeça... então ele foi o primeiro ser a ser criado. Exato, é a leitura mais óbvia. E era a leitura que o Ário teria aplaudido de pé. Pois é, mas espera um pouco. Isso parece contraditório com tudo que a gente falou até agora. O texto diz primogênito de toda a criação. Minha primeira leitura é que ele faz parte da criação. Parece, né? Mas os textos resolvem esse aparente paradoxo mostrando que o nosso conceito de primogênito é muito literal, focado na ordem de nascimento. E na cultura da época era diferente. Muito. Na cultura bíblica, a primogenitura era muito mais um título de posição, de direito, de autoridade, do que uma questão de cronologia. O material cita exemplos ótimos. Como quais? Jacó recebeu a bênção da primogenitura no lugar do irmão Esaú, mesmo sendo o mais novo. A nação de Israel é chamada de primogênita de Deus, não por ser a nação mais antiga do mundo, mas pela sua posição de escolhida, de herdeira. Ah, ok, isso muda tudo. Então, quando os textos chamam Jesus de primogênito, não é sobre ser o irmão mais velho da criação. De jeito nenhum. É sobre ser o herdeiro, o que tem autoridade final sobre tudo. A palavra carrega um peso de poder, não de tempo. Precisamente. Ele é o primogênito porque tem a supremacia, a posição de honra sobre toda a criação. Aliás, o próprio versículo seguinte, em Colossenses, desfaz a confusão. É mesmo. Sim, depois de chamá-lo de primogênito, diz: "Pois nele foram criadas todas as coisas." Se ele criou tudo, ele não pode ser parte do que foi criado. Faz todo sentido. E tem mais, ele também é chamado de primogênito dentre os mortos. Não porque foi o primeiro a morrer, obviamente, mas porque foi o primeiro a ressuscitar para uma vida glorificada, inaugurando uma nova humanidade. Ele é o pioneiro. Uau! Ok, o segundo título-chave é unigênito. À primeira vista, parece sinônimo de único filho, mas as fontes aprofundam bem mais, né? Sim, a palavra grega original, monogenes, tem mais a ver com único em sua espécie, sem igual, singular. Certo. Se primogênito fala da posição de autoridade de Jesus sobre a criação,
Unigênito fala da natureza única dele em relação ao Pai. E a analogia que o material usa para explicar isso é fantástica. É a história de Isaac. É a melhor analogia possível. No livro de Hebreus, Isaac é chamado de filho único de Abraão. Mas espera aí, quem conhece a história sabe que Abraão tinha outro filho, Ismael, que era mais velho. Verdade. Então, como Isaac podia ser o único? Ele era único porque era o filho da promessa, o herdeiro legítimo, aquele através de quem o plano de Deus seguiria. Ele era único em sua espécie nesse sentido. Entendi. Então, Jesus é unigênito porque, embora Deus tenha muitos outros filhos por adoção, só ele é filho por natureza divina, só ele é o herdeiro por excelência. Os títulos se complementam perfeitamente. Um fala do seu governo, o outro fala da sua essência. Certo. Então, além dos títulos, as fontes começam a reunir mais evidências. É quase um trabalho de detetive juntando pistas. É um argumento cumulativo, né? Sim, eles listam uma série de atributos que no Antigo Testamento são aplicados exclusivamente a Deus e que no Novo Testamento são aplicados diretamente a Jesus. E isso é muito forte. Muito. Por exemplo, a onipotência. Jesus diz em Mateus: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." Ponto. Depois, a onisciência. Os evangelhos estão cheios de passagens onde ele conhece os pensamentos das pessoas. Antes delas falarem? Exato. A onipresença. A promessa final dele é: "Eis que estou convosco todos os dias." E a imutabilidade. Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São todas características de Deus. E podemos adicionar duas ações que para um judeu do primeiro século seriam um escândalo. Primeiro, perdoar pecados. Quando Jesus perdoa o paralítico, a reação é imediata. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Certo. E segundo, ser digno de adoração. A adoração era reservada unicamente a Deus. E vemos Jesus aceitando adoração em várias ocasiões. E há um evento nos evangelhos que o material de estudo destaca como a cena que, resume toda essa teologia visualmente. A transfiguração. Ah, sim. É um momento cinematográfico, denso de significado. Dá para imaginar o que passou na cabeça de Pedro, Tiago e João. Nem um pouco. Em um minuto estão subindo um morro com seu mestre, no outro estão no meio de um encontro de cúpula celestial, conversando com ele. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa todos os profetas. O simbolismo aqui é poderosíssimo. É um testemunho, né? É como se a lei e os profetas estivessem ali para dizer: era dele que a gente estava falando. Tudo apontava para ele. Mas o clímax ainda está por vir. Uma nuvem os cobre, um símbolo clássico da presença de Deus, e uma voz sai da nuvem dizendo: "Este é o meu filho amado, escutai-o." A ordem muda, não é mais apenas escutem a lei e os profetas. Agora é escutem o filho. A autoridade é transferida para ele de forma definitiva. E o detalhe final é a conclusão da cena. O texto diz que, depois que tudo acaba, os discípulos olham e não veem ninguém, senão a Jesus. Moisés e Elias se foram. Se foram. A mensagem é clara. Na nova aliança, a revelação final e completa de Deus é Cristo. O foco está inteiramente nele. Uau! Ok, então vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente juntar todas as peças que esses materiais nos deram, o retrato que se forma é bem claro. Sim. A divindade de Jesus não é uma doutrina secundária. É o pilar que sustenta todo o edifício da fé cristã. Se você remove esse pilar, a estrutura toda desmorona. A gente viu que títulos como filho, primogênito e unigênito não são o que parecem à primeira vista. Eles não diminuem Jesus a uma criatura, mas, pelo contrário, o exaltam. Exato. Descrevem sua relação única e eterna com o Pai, sua autoridade suprema sobre o universo e sua natureza divina única em sua espécie. Então, o papel do filho nesse grande plano é ser o executor da salvação, o revelador perfeito do Pai e o mediador exclusivo dessa relação. Isso. A conclusão que as fontes nos levam é que reconhecer Jesus como Filho de Deus não é só aceitar um fato teológico. É o que dá base para a adoração, para a confiança na salvação, para a obediência.
Ele é o Verbo eterno que se fez carne. O único que pode fazer essa ponte entre a humanidade e Deus. Exato. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão final, que o próprio material sugere nas entrelinhas. Durante toda a nossa conversa, a gente descreveu uma relação de perfeita sintonia, amor e missão compartilhada entre o pai e o filho. Uma unidade que não anula as pessoas distintas. Isso. E isso levanta uma questão interessante. Se a própria natureza de Deus é relacional, se ele é uma comunidade em essência, como essa dinâmica de unidade na diversidade de um plano executado em perfeita harmonia pode servir de modelo não apenas para a fé individual, mas para a forma como nossas comunidades, nossas famílias e até nossas sociedades se estruturam? É algo para se pensar.